Bom dia, hoje é quinta-feira e está começando mais um Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Abro aspas, os dados são o novo petróleo, fecho aspas, uma expressão que circula pelos corredores do Vale do Silício. A hiperimersão do sujeito no ciberespaço teria como efeito a segregação? Como pensar o sujeito do inconsciente na cybercultura? O uso descontrolado das tecnologias digitais está nos desconectando e nos escravizando? Para conversar sobre isso, recebo hoje Sam Alcântara, que é psicanalista, pesquisador em cultura digital e gênero, doutoranda em estudos psicanalíticos pela UFMG e autora do recém-lançado Segregação Digital, estudo psicanalítico sobre os efeitos do atual estado na internet, no sujeito e no laço social, editado pela editora Apris. Bem-vinda, Sam, prazer te receber. Obrigada, Patrícia. É uma honra estar aqui participando do Entre Elas e quero desejar aqui felicitações a quem está nos ouvindo e te agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer conversar com você, te receber, te encontrar, te reencontrar. Eu te apresentei formalmente, né, desse seu currículo aqui, mas eu gostaria de te ouvir. Quem é Sam Alcântara? Bem, eu costumo dizer que Sam Alcântara é uma baitola nordestina do Ceará. E isso é importante por dois motivos. O primeiro, que marca a necessidade que pessoas dissidentes de sexo e gênero têm de se anunciar. Porque caso fosse um homem cis, eu não precisaria dizer de quem sou. Sim. Caso fosse um homem hétero, eu não precisaria dizer de onde falo. Entretanto, eu acho importante marcar e se anunciar justamente para que a gente possa entender isso que, inclusive, eu venho construindo para próximas publicações em livro, inclusive, que eu chamo de epistemologia baitola, que é situar, como o Tamir Ayush coloca, dentro da psicanálise, mas também para fora da psicanálise, uma posição epistemológica que é avisada que a gente tem em relação aos nossos objetos de estudo, que influenciam a forma como a gente pesquisa, a forma como a gente escreve, a forma como a gente se relaciona com o mundo. E aí a gente está falando do campo acadêmico, mas isso é uma construção política do campo social. Então, quando eu digo que sou uma baitola do Nordeste brasileiro que nasci no Ceará, é justamente para dizer de um significante que porta e representa violências contra corpos dissidentes que, a partir de algum momento na minha análise, eu começo a me apropriar desse significante e me anunciar ao mundo como uma pessoa trans não binária que utiliza esse significante para falar de si em um campo político que marca pessoas que nasceram no Nordeste brasileiro e são chamadas de baitola, e agora elas podem olhar para os seus agressores e dizer, sim, eu sou a mesma. Perfeito, começamos bem. Você lançou esse livro super interessante, importante, né? Principalmente pelo momento que a gente está vivendo, por tudo que a gente vem atravessando, né? Foi um livro que eu li em um dia. Foi uma missão em primeiro momento que a gente ia gravar, né? Mas assim, achei que se faz articulações assim super importantes, interessantes, e vamos aí seguindo o papo sobre isso. Quais os efeitos da internet na forma como a gente constrói a nossa subjetividade e estabelece nossos laços afetivos? E o que você está nomeando de segregação digital? Talvez seja interessante pontuar também o que é segregação para a psicanálise. Quando a gente fala dos efeitos da internet no sujeito e no laço social, a gente parte de um conjunto ainda turvo
de experiências e impactos nos corpos e na forma como as pessoas se representam no mundo, né? Isso envolve as dicotomias de amar e ser amado, do amor e da indiferença, do amor e do ódio, das expectativas de reconhecimento, das frustrações narcísicas, do trânsito da nossa gramática no digital, que tem impactos na nossa realidade material e que são transportadas para o campo digital, porque não há uma fronteira que marca isso que a gente chama de realidade virtual e realidade material. Porque se uma coisa que a psicanálise nos ensina muito bem é que toda realidade ela é uma realidade virtual, porque a fantasia coloca um véu sobre o real, então a realidade ela é uma construção compartilhada a partir da nossa linguagem, né? Organizada aí, como o Lacan nos ensinou, de forma topológica. E quando eu coloco a segregação como esse grande efeito, eu parto de uma noção lacaniana que não chegou ao estatuto de conceito, porque Lacan ele passa de 3 a 5 vezes pela noção de segregação durante a sua obra e marca um momento, um período muito específico, que é a segunda metade da década de 60 e o começo dos anos 70. Ali a gente está passando por uma revolução, né? Uma revolução que alguns autores chamam de revolução do desejo, ou as revoluções sexuais, marcadas ali pela segunda onda do feminismo, que tem como grande marco maio de 68 na França, mas também os movimentos contraculturais nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente está vivendo o encrudecimento da ditadura militar e com os movimentos de resistência, mas revoluções e formas de lidar com a realidade naquele período histórico que estão colocando a mulher no epicentro de uma disputa política, de libertação do sexo, a pílula anticoncepcional e vários outros movimentos. Lacan, nesse momento, ele está percebendo que, além desses campos de revolução contracultural que fazem barreira ao patriarcado, ao capitalismo, há um movimento paralelo que está construindo uma nova versão do capitalismo, que seria o neoliberalismo. O Lacan não fala de neoliberalismo, mas em 1967, num discurso para os médicos, ele diz que o futuro de mercados comuns terá como efeito uma ampliação cada vez maior da segregação. 50 anos depois, em 2017, quando eu entro no laboratório de pesquisa em psicanálise, cultura e subjetividade da Universidade de Fortaleza, orientada pela professora Maria Celina Peixoto, eu me deparo com uma série de trabalhos dentro do laboratório que estava tentando cernir os efeitos da realidade material, das práticas da medicina, das práticas culturais contemporâneas marcadas por essas revoluções, mas também pela forma como a revolução interna ao capitalismo na década de 70 produzia alguns efeitos de nominação e segregação. Tinha uma série de trabalhos com autismo, com os efeitos da medicina do controle sobre a morte, e eu já tinha um projeto de anos que eu venho pesquisando sobre cultura digital, eu venho da computação, eu me deparo com essa expressão lacaniana, com a forma como alguns autores como Sidi Escofarré e Colette Solé estão trabalhando o tema da segregação, vinculado aos trabalhos que já estão localizados dentro do laboratório, e vou estudar como, 50 anos depois dessa frase, a gente pode perceber dentro da cultura digital o seu artefato tecnopolítico mais crucial,
que é a forma de controle e acesso e modulação daquilo que a gente produz no campo digital e as consequências disso para a nossa realidade física, material, os nossos encontros e desencontros da vida, né? E a segregação ela está vinculada a uma tentativa de aplacar o real, uma tentativa de fazer com que a diferença, o sujeito do inconsciente, esse que marca o incontrolável, ele seja colocado dentro de um espaço físico geográfico no qual a gente pare de ter acesso. É um sistema de contenção do real e do mal-estar. Então é daí onde vem a noção de segregação em psicanálise. Óbvio que tem algumas questões interessantes que a gente vai tratar aqui, como os efeitos de segregação a partir da linguagem. Lacan trabalha isso no seminário 17, aula 7, quando ele está falando sobre o fratricídio, e diz que todos nós somos segregadas pela linguagem, porque nós falamos o mesmo idioma, em língua portuguesa, em específico, mas a gente não fala a mesma língua, porque a forma como cada uma de nós acessa esse baú de significantes do campo do grande outro, ele vai marcando o nosso corpo de uma forma muito particular. E a singularidade está justamente nesse imbricamento entre o eu assujeitado à linguagem e o outro e as expectativas do olhar do outro, que nos capturam, nos fascinam. Então, de saída, todos nós somos segregados. É um efeito da linguagem no corpo do sujeito. A partir daí surgem as práticas de segregação, que é isso que eu falei sobre a contenção do real e do incômodo do sujeito, que insiste em não fazer aquilo que se diz que é para ser feito. Então, a noção de segregação ela parte daí. E esse estudo ele tenta entender um pouco de como o digital organiza esse mundo doido que a gente vive. Quando você fala em segregação digital, você está falando daquelas pessoas que não têm acesso à internet, você está falando das bolhas. E eu queria que você comentasse um pouquinho, porque não raro a gente escuta, né? Não só na clínica, aquela coisa, uma divisão entre o mundo real e o mundo digital, né? É muito comum a gente ver, mas no mundo real é assim, né? Como se tivesse uma linha ali muito tênue separando, né? Que a gente vive enquanto sociedade, fisicamente, e o que a gente vive nas redes sociais. Existe realmente essa separação? Como é que a gente entende isso? Isso é muito legal, Patrícia, porque a primeira parte do livro, ela tenta mostrar como alguns autores disso que a gente chama de cibercultura, cultura digital, principalmente ali no final dos anos 70, anos 80, que estavam refletindo sobre a sociologia, a filosofia e a política do que estava surgindo, que é a internet. A internet comum, ela surge em 89 com Tim Berners-Lee, a partir da invenção da www, que cria os muros de contenção dos usuários comuns. E a internet tinha sido criada em mensagens entre universidades, Caltech nos Estados Unidos e o MIT, em 1969, ali no coração da Guerra Fria, para melhorar as comunicações para a guerra, para uma possível guerra que ficou ali espreitando desde de 1945, 1950, marca esse período da Guerra Fria, até a queda do Muro de Berlim em 89 e a dissolução da União Soviética em 91. Então a gente tem ali todos os esforços de criar a internet. Só que isso é um campo que vai surgindo a partir de mecanismos técnicos, que ao longo da história vão colocando os seres humanos nesse controle do mal-estar freudiano, né? Freud dizia, existem 3 fontes de mal-estar que são primordiais a todos os seres humanos:
Primeiro, a força incontrolável da natureza. Né? A gente está saindo da pandemia já, que a gente ainda nem sabe os efeitos disso. A gente tem vulcões, furacões, a gente está vivendo essa crise climática. Então, a gente tenta lidar com isso. Cria artefatos técnicos para lidar com isso. A segunda fonte de mal-estar freudiano é a falência dos nossos corpos. Somos seres frágeis, adoecemos, nos quebramos, o nosso corpo envelhece e está fadado à morte. Então a gente faz o quê? Cria artefatos técnicos para lidar com isso. E a terceira fonte de mal-estar freudiano é a fragilidade das regras que regulam as relações humanas. A gente sabe que fala, como eu disse, o mesmo idioma, segue as mesmas regras gramaticais, às vezes subverte essas regras, mas a marcação da língua, essa que a gente usa para lamber o mundo e tentar representar as imagens, os sons, as sensações que o nosso corpo capta, ela é muito particular. Então, a gente também cria artefatos técnicos para lidar com essa fonte de sofrimento. Por isso que Freud dizia que somos deuses protéticos. Né? E aí Alan Turing cria o computador a partir de um artigo ali em 1936. Na Segunda Guerra Mundial, o computador descriptografa as mensagens nazistas, proporcionando uma virada na comunicação e antecipação durante a guerra. Esse mesmo Alan Turing, na década de 50, foi condenado à castração química pelo governo da Grã-Bretanha, porque era crime ser viado naquele tempo, e ele acaba se suicidando alguns anos depois. Nesse período, 1947, Norbert Wiener publica um livro chamado A Cibernética, né, para tentar controlar. A cibernética surge com a tentativa de criar um campo científico que retire dos seres humanos a capacidade política. Porque ele diz, olha, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial. Se a gente continuar deixando o poder e a decisão política, inclusive com armas cada vez mais poderosas, na mão dos seres humanos, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Então a gente precisa criar uma ciência que produza um campo ético de controle maquínico que tem predição dos comportamentos para o controle político, né? Com vários artefatos que são inclusive utilizados até hoje. Claude Shannon cria os transistores, a cibernética produz conceitos como o conceito de feedback, que é utilizado pelas inteligências artificiais, que é utilizado por algumas áreas da psicologia, como as terapias cognitivo-comportamentais, e é utilizado nos ar-condicionados, que o feedback é isso que diz, bem, a temperatura atingiu o valor que a gente queria, então vamos baixar a produção maquínica em relação a essa tentativa de baixar a temperatura, a troca de calor e etc. Então, a gente vai tendo uma série de desenvolvimentos técnicos, científicos, que ao longo do tempo vão produzindo uma relação cada vez mais imbricada com os processos econômicos, o capitalismo, sua versão neoliberal a partir dos anos 70, e a forma como o capitalismo e essa versão neoliberal vai produzindo subjetividades cada vez mais individualistas, cada vez mais necessárias de hiperpertencimento. E a cultura digital acaba produzindo, com a internet em 1989, o melhor campo possível para você conseguir controlar e modular subjetividades. E a gente tem 3 fases. A gente vive a terceira fase da internet, que é essa que você abre o podcast de hoje, né? Onde a gente está diante de um controle algorítmico que a gente não sabe muito bem como funciona, porque ele está nas mãos das grandes big techs. E aí quando você me pergunta, esses autores, ou como é que a gente pensa essa fronteira entre a realidade virtual e a realidade material, esses autores da cibercultura dos anos 80 achavam que a internet ia ser um grande campo de produção do eu, né? Sheryl Tucker, Pierre Levy.
Com o passar dos anos, eles foram se dando conta que essa versão tecnotópica, apologética, ela não iria se concretizar. E que, na verdade, a gente estava vivendo cada vez mais uma exacerbação da tentativa de controle. Disso que o Lacan lança mão em 71 do discurso do capitalista, que tenta obliterar o gozo com um acesso direto do sujeito ao objeto. E aí a gente tem uma outra faceta. O livro ele parte já de um campo de classe, né? Os excluídos digitais são aqueles que não têm a capacidade nem de serem segregados, porque hoje no Brasil, 85% da população utiliza a internet, mas 15% usa só 1% ao ano, uma vez ao ano. Né? A gente tem uma defasagem de acesso à tecnologia muito grande. Né? Então, esses excluídos digitais, eles não conseguem acessar o campo ciberespacial da internet e não conseguem nem ser segregados lá dentro. Né? Então, a gente tem esse campo de classe e esse intermeio. Realidade virtual e realidade material. Tem uma linha imaginária que separa, mas como a gente entende em psicanálise, essa linha do imaginário, ela é importante porque ela nos protege de algumas coisas, mas se a gente não entende e reflete um pouco sobre ela, a gente cria um muro achando que tudo que a gente vive na realidade material não tem efeito na internet, e o contrário, que às vezes é um pouco pior, é achar que com a internet, com o celular eu estou protegida, e aí eu posso fazer qualquer coisa ali dentro, xingar todo mundo, falar a porra toda, e não vou ter consequências porque eu sou uma pessoa boa aqui no mundo real. Então, tem essas questões que são interessantes, que são trabalhadas no livro. Perfeito. Bom, o avanço tecnológico ele impactou significativamente a linguagem e a escrita, né? Transformando-as em vários aspectos. A tecnologia trouxe novas formas de comunicação, criou novos gêneros textuais, neologismos, gírias próprias da internet e os emojis. Qual o impacto da tecnologia na linguagem escrita? Eu acho que você deve ter visto, inclusive, na dedicatória que eu escrevi para ti. Não chegou ainda, quer dizer, chegou, mas eu não consegui pegar ainda. Dá uma olhadinha, porque eu utilizo algumas abreviações que são meramente digitais. Também eu uso TBM, o porquê eu boto PQ, e às vezes as pessoas me criticam, poxa, mas tu tá escrevendo como se tu estivesse digitando, eu agora não tem mais tanta diferença não. Óbvio, num texto formal, num artigo, numa publicação de livro, em algo que vai ser publicado na mídia, a gente precisa, obviamente, utilizar ali a gramática da língua portuguesa para servir como referência. Mas eu estou me apropriando também na linguagem coloquial de formas de utilização dessa gramática digital, porque eu acho ela interessante. Agora, ela tem consequências que a gente vê nos alunos da graduação, que a gente acompanha nessas novas gerações. Eu tenho um filho de 13 anos e você vê como há um prejuízo, às vezes, de algumas pessoas dessas gerações mais contemporâneas em relação à forma e o uso da linguagem, né? Onde a imagem ela chega primeiro do que o contato simbólico significante. As representações de imagem muitas vezes tentam circunscrever e cernir um ponto estático do tempo, ao invés de produzir uma série de um filme. A vida é um filme, ela não é uma foto, né? Então, a gente às vezes fica muito presa na foto, naquela primeira imagem do Instagram de pessoas maravilhosas, com seus corpos maravilhosos, com suas vidas maravilhosas, e isso tem consequências na forma também como a gente cria um ideal de eu e se olha no espelho e diz... que é um fracasso, porque eu não consigo reproduzir aquilo que no TikTok, no Instagram, no WhatsApp, ou que as pessoas ao meu redor circulam. Isso tem uma
série de impactos, né? Julieta Jerusalinski estuda um pouco sobre isso, Christian Dunker também tem alguns trabalhos interessantes sobre isso, sobre uma depressividade do desejo, uma super oferta de demanda, uma falsa expectativa de reconhecimento e realização de si, todas essas consequências clínicas, elas vão construindo, inclusive, mecanismos de como eu trato aí no livro, de condominização no espaço digital, aonde você, como Ellie Pariser diz, entra no inferno do igual. A diferença, ela se torna... A diferença nunca esteve tão próxima aos nossos dedos, né? Alguém que nasce no interior do Ceará ou no interior do Piauí, cidade de 10, 50, 100 mil habitantes, numa das regiões mais precárias da América Latina, com a internet, passa a partir de 4 cliques a ter realidades e contato com visões de mundo completamente distintas, ao passo que isso não se realiza. Você fica entrando em contato só aquilo que você pesquisa, porque o algoritmo vai tentando construir uma imagem de ti cada vez mais assertiva, cada vez mais modulada, para hipersegmentar, hiperindividualizar o teu contato com a experiência e fazer com que você entre naquilo, como eu disse, o inferno do igual. Né? Então, a gente tem várias consequências interessantes, inclusive na forma como a gente se comunica. Como a gente espera uma mensagem no WhatsApp com ansiedade. Aí minha namorada ou meu namorado não me respondeu faz 15 minutos. O que ele está fazendo? Bem, meus pais, eles se comunicavam por carta nos anos 80. Hoje você não consegue mais esperar, é um inferno. Então, tem essas questões interessantes. Agora, por exemplo, esses efeitos, né, da linguagem digital. Tem uma ala da educação que é super contra, porque, né, você tem que aprender a escrever, e isso, né, de uma certa forma estaria impedindo isso. E tem uma ala da educação que fala que desde que a mensagem seja compreendida, está tudo ok. O que você pensa sobre isso? E a importância, aqui falando até do filme Adolescência, né? Que até a gente teve, né, o lançamento do seu livro na Livraria das Perdizes, né, no sábado agora, né? A importância da gente entender os códigos, né? Que circulam pela internet, né? A gente conversou aqui com a Rinalda, né, Duarte, sobre a adolescência, sobre o filme, né? Ela falou, gente, eu já mandei tanto coraçãozinho errado para as pessoas e não sabia. Porque, por exemplo, né, eu sou de uma geração, a Rinalda, que, né, a gente desconhece realmente esses códigos, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É loucura, porque esses códigos, eles... E eles devem mudar com eles muita mudam constantemente. Facilidade. Né? Se você aprender uma linguagem digital a partir de emojis e vai... e acha que aquilo ali é como uma gramática que você aprendeu e começa a replicar, daqui a 2 anos já não é mais, mudou tudo. Recentemente, eu escutei o podcast do Mano Brown, o Mano a Mano, numa entrevista maravilhosa que ele fez com o presidente Lula. E o presidente Lula, um cara bem estudado, inclusive, né? Tava falando, olha, eu não chamo redes sociais de redes sociais, porque aquilo ali está longe de criar um campo social. Eu chamo do que elas são. São redes digitais. E, de fato, são redes digitais que produzem uma falsa expectativa de sociabilidade. Né? E aí a gente vai construindo alguns paradigmas que são problemáticos. Né? Eu hoje faço parte do laboratório Além da Tela, coordenado pela professora Nádia Lagarde de Lima, da Universidade Federal de Minas Gerais, e ela vem do campo da educação. Ela é uma psicanalista que fez seu doutorado em educação, tem livros publicados sobre cultura digital e educação. Eu também tenho um artigo que tenta pensar um pouco sobre o mal-estar e o impossível da formação de professores a partir da lógica da cultura digital. E é uma visão ainda que a gente está vendo as consequências. Mas o Ministério da Educação, orientado pelo ministro Camilo Santana,
o que eu chamava de Goves, que ele foi governador lá do nosso estado, do Ceará, teve uma decisão acertada de proibir o celular nas escolas. Isso não significa que a gente deve abolir o contato das crianças e dos adolescentes com tecnologia. Pelo contrário, o contato deve ser mediado a partir de sistemas pedagógicos de formação do bom uso. A gente tem experiências espalhadas na Suíça, Suécia, Finlândia, Noruega, que tentam trazer as tecnologias para um processo cada vez mais democrático, onde os usuários daquele país, eles conseguem votar em tempo real em algumas pautas que são sensíveis à população geral, e acessos pedagógicos, onde a tecnologia ela favoreça a curiosidade, né? A tentativa de pesquisar, a tentativa, às vezes, de entrar em contato com aquilo que a internet te diz, as inteligências artificiais te dizem do que se trata, falando de uma pedra, e você ir lá pegar na pedra, sentir a textura da pedra na mão. O que ocorre é que se você deixa um celular na mão de uma criança e de um adolescente, a formação daquela criança vai se dar sobre o conteúdo que o algoritmo vai mostrar para ela. E como é que você sabe o que o algoritmo está mostrando? Se a criança entra em uma pesquisa, começa a acessar um vídeo, se demora naquele vídeo porque é uma criança, o algoritmo vai entender que aquilo é o que ela gosta e começa a entregar cada vez mais. O processo de formação daquela criança vai ser atravessado por aquilo que o algoritmo acha que ela gosta quando ela tem 2 anos de idade e vai passar o resto da vida dela mostrando aquela coisa. Pregando, né? E olha o perigo disso. Por isso esses movimentos da série da adolescência são um alerta gigantesco que já acontece há algum tempo, que são condomínios digitais, cercados em redes digitais, como o Discord e outras, mas também no TikTok, também no Telegram, também no Instagram, que produzem conteúdos hiperviolentos, fascistoides, machistas, patriarcais. Aí surgem esses movimentos como o incel, os celibatários involuntários, que culpam as mulheres. São homens que culpam as mulheres, jovens, adolescentes, pelo seu fracasso sexual, pela forma de não conquistar mulheres, dizendo que elas só querem o macho alfa, batendo aquela tecla do 20-80, né? 20% aliás, 80% das mulheres querem 20% dos homens, porque eles representam a ideia do macho alfa e que as mulheres que têm o controle sobre isso. É muita loucura, mas... mas esses movimentos, Red Pills, crescem justamente porque essas pessoas que se sentem excluídas do contato social no vínculo material nas escolas, encontram ali na internet um refúgio, um campo de identificação e reconhecimento, onde as barbaridades que se pensa e que se faz, elas vão ser reforçadas, moduladas, reconhecidas e encontram um campo afetivo de comunicação comum. O Vladimir Safato recentemente estava falando e fazendo palestras sobre o que é que o fascismo contemporâneo responde de lacuna afetiva para pessoas que pregam essas ideias afetivas, essas ideias fascistas. Que afetos os discursos fascistas conseguem produzir para criar um campo de liga de reconhecimento, produzir um circuito afetivo onde você se sinta parte de alguma coisa. E aí é que está o problema do digital. É quando você entra em contato com essas esferas, em um período da vida, onde a tua formação de personalidade, teu conjunto subjetivo de experiências, as tuas relações desejantes, tua pulsionalidade e tuas expectativas de gozo não estão ainda muito bem trabalhadas. Sim. Não que um dia estarão, a gente faz análise para isso. Mas que não. Mas que ali há uma questão séria
economia sendo modulada por uma empresa privada que está mais interessada na produção de recursos, investimentos, de lucro. Então, bem, discursos de ódio dão muito dinheiro para as redes digitais. Eu, inclusive, sou uma pessoa que trabalho no digital. Eu tenho um certo público, um certo engajamento, mas se você compara meu perfil e perfis de pessoas dissidentes, pessoas de esquerda, pessoas que estão produzindo um conteúdo reflexivo e crítico, olha o nível de engajamento da gente e olha o nível de engajamento de vereadores, deputados ou esse pessoal que fala de forma rasa, simples e odiosa. Não se compara. Não se compara. Então, a gente está ali diante de algo muito complexo. Mas você acha que esse tipo de discurso captura mais as pessoas? A facilidade captura muito as pessoas, porque as pessoas, de maneira geral, querem respostas, né? A psicanálise nos ensina muito disso. O Freud falava disso no Futuro de uma Ilusão, né? E falou disso em uma série de textos, como O Mal-Estar na Cultura, também Moisés e Monoteísmo. O Lacan vem trabalhando muito sobre isso, inclusive quando a teoria dos discursos surge, mostra que o discurso do mestre é esse discurso que tenta realizar uma resposta para aquilo que não tem resposta. O Estatuto de Verdade, ele precisa ser colocado em questão. Então, a gente busca sempre um Deus, um Pai que aplaque todas as nossas dores, as nossas angústias. Enquanto você tem alguém que diz aquilo que a gente quer escutar, que fala de forma simples e responde muito do nosso mal-estar, a gente se identifica, produz esse mecanismo de massa, que no digital ele se forma de um jeito diferente. A Marina Bialer tem um livro muito legal, esteve com a gente no lançamento, que é o Psicologia das Massas Digitais. Tem alguns filósofos e sociólogos também trabalhando essa ideia. O Byung-Chul Han tem a ideia de enxame, que vai também trabalhar o Gustave Le Bon, e uma galera interessante para mostrar como ali é uma dicotomia que o neoliberalismo produz. Mas é isso, a gente tem esse vazio existencial humano que é o que faz com que a gente caminhe, que a gente continue falando e que não se complete, não se realize, e aí tá a magia da vida. Mas isso é angustiante. E se alguém diz que o céu é azul e que a terra é plana, é muito fácil acreditar nisso. Diz uma coisa, eu li em Bauman que, por exemplo, no ambiente digital a gente faz rede, mas que não há possibilidade de fazer laço. Queria te escutar um pouquinho sobre isso. O Bauman, ele é um grande filósofo, uma grande perda que a gente teve um pouco antes da pandemia. E o Christian Dunker, ele tem uma passagem no Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, que ele diz que os líquidos de Bauman são muito interessantes. O cuidado que a gente precisa ter quando entra na liquidez do Bauman é para não se afogar ali. Porque se a gente percebe que o líquido ele é aquilo que vai tomando forma em qualquer ambiente, ele precisa de um sólido para sustentar aquele líquido, né? Um copo que você bota água, está em líquido ali, mas sem o copo ele vai se espalhando por um outro sólido que vai também dando forma àquele líquido. E o Bauman, ele é um autor interessante porque ele sai da ideia de pós-modernidade para falar de modernidade líquida. Ele é um bom leitor de Freud e vai articular algumas coisas interessantes sobre essa expectativa que o digital tem de massificar conteúdos. Onde eu tenho 50 mil seguidores no Instagram, mas quantos amigos dali eu tenho? Sim. Inclusive o Bauman tem um vídeo sensacional.
Quem tem 2.000 amigos no Facebook? Eu não tenho 5 amigos. Mas é por Você aí tem mesmo, conexões, você tem contatos, você tem networking, você tem um público de engajamento que nem sempre se engaja, porque, bem, a gente sabe, dos 50 mil seguidores que eu tenho no Instagram, a empresa Meta vai entregar aquele conteúdo para menos de 10%. Porque se eu quiser atingir o resto, eu tenho que pagar. E se eu quiser atingir o resto, ele vai dentro da minha própria rede social criando segmentos e muros algorítmicos, porque no meu feed e no feed das pessoas que me seguem, vai aparecer meu conteúdo para quem curte mais, para quem compartilha mais, porque o algoritmo vai dizer, olha, esse conteúdo está atingindo determinada pessoa. Vindo aqui gravar o podcast, eu estava conversando sobre isso, sobre quando eu posto um conteúdo estático que é bem segmentado, com texto falando sobre estatística, dado com referência, o engajamento é baixíssimo. Sim. Aí você posta uma foto sem camisa, 2.000, 3.000, 4.000 curtidas. Não precisa nem escrever nada. Nada. E é isso. É o risco, às vezes, que a gente corre de acreditar que eu sou uma pessoa massa porque tem 1 milhão de seguidores e tem muita gente que me ama, mas você não tem amigos. Então o Bauman, ele tem razão quando ele fala sobre isso. E aí tem 2 livros dele que eu gosto de fazer referência. Um é um diálogo dele com o Gustavo Dessau, e o outro é o Retrotopia, que... O primeiro é o Retorno do Pêndulo e o segundo é o Retrotopia, onde ele fala sobre esses movimentos fascistas de um campo onde o progressismo, a reflexão crítica, a esquerda começa a diluir um pouco o seu conteúdo e fazer com que pessoas entendam suas precariedades, e esse movimento retrotópico de achar que o tempo anterior, o tempo ido, ele era melhor. Então que a gente precisa voltar para lá. E aí o risco da retrotopia e desses movimentos de retorno do pêndulo que o digital fortalece, a gente vai retornar para que momento histórico que era melhor. É o momento histórico que era melhor de 1930, era o movimento histórico de 1800, era o movimento histórico de 1489, antes dos portugueses chegarem aqui. Para qual momento histórico a gente precisa retornar? E aí, quando a gente usa esses argumentos, as pessoas ficam meio... não sei. E aí é bom, às vezes, quando a gente abre isso, porque se a gente tem essa linguagem fácil do digital, que dá as respostas prontas, que diz, a ditadura militar era maravilhosa, porque não tinha assalto na rua, não tinha corrupção. Sim. A gente do que a gente está falando quando trata disso? E esse é um pouco do meu trabalho, é um pouco também do conjunto de pesquisas que eu venho me congregando, tentando me aproximar, para que a gente produza não verdades, não respostas prontas, mas que a gente coloque interrogações no mundo. A ideia desse livro, a ideia do meu trabalho inteiro, não é dizer o que é e o que não é. Não é responder. E às vezes algumas pessoas que acessam livros dizem, é uma linguagem difícil, eu tento traduzir, não sei se consigo com a qualidade que eu talvez precise, mas a ideia é fazer com que a gente tenha um pensamento um pouco crítico. Não é, vou jogar os celulares na privada. Não, mas que você use com um pouco mais de pensamento crítico, inclusive sabendo o que você está fazendo ali e sabendo os riscos que você está correndo e produzindo. E qual o poder da discursividade no digital, nos processos de algoritmização? É possível digitalizar o real? O Zizek, e aí tem, acho que é o 4º capítulo do livro, eu parto ali do mal-estar na cultura digital, falando ali sobre a técnica, né? Em busca da realização da técnica, discutindo um pouco de Freud, entro nos ciberutópicos e ciberapocalípticos e vou discutir um pouco o Slavoj Zizek e o Byung-Chul Han, falando que essa saída tanto apocalíptica de que a gente vai viver uma experiência exterminadora do futuro, ou Matrix, ou que as inteligências artificiais vão acabar substituindo os humanos em tudo, ou como um autor chamado Ray Kurzweil,
que publicou um livro, Como Criar uma Mente. E aí a pergunta que se faz é, tá, e como criar um sujeito? Então, eu proponho, baseado em Zizek Han, uma saída ciberrealista. E o realismo aqui não é o realismo utópico ou o realismo materialista, mas o realismo que compreenda a partícula lacaniana do real. Esse que, na matemática ou toda forma de expressão de linguagem, ele não consegue ser apreendido. E que é justamente essa partícula do real que faz com que a gente esteja produzindo mais conhecimento, querendo se sentir curiosa para saber um pouco mais. Não é à toa que eu chamo as pessoas que estão ali transitando pelas minhas redes de curiosinhas, porque a ideia é justamente dizer, olha, vai faltar alguma coisa, eu não vou dizer tudo, ninguém vai dizer tudo, então, faltando alguma coisa, vamos promover a curiosidade de saber um pouco mais. Não é a curiosidade de saber fofoca na rede social do Carlinhos Maia ou coisa parecida, mas é a curiosidade de tentar encontrar uma resposta um pouco melhor para as perguntas que são feitas ou para as respostas que são dadas. Então, o conjunto dessa discursividade que o campo digital acaba produzindo na gramática das nossas relações, ela tem esse risco da gente reduzir tudo a experiências de emoji ou dessas figurinhas que eu adoro no WhatsApp, de cachorrinho pulando. Os memezinhos. Esses memes são incríveis. Sim. Mas se a gente reduz a comunicação e a experiência discursiva a essa experiência memética da comunicação social, ou essa experiência de emoji que reduz a experiência de contato com um coraçãozinho rosa, um coraçãozinho roxo, ou até falando, por exemplo, sobre chemsexy, que também gravei um podcast aqui em São Paulo falando sobre a experiência aqui na capital paulista de homens gays com o sexo e o excesso de gozo que o contato com o uso de entorpecentes, de drogas e sexos com um estado de consciência alterada produz. E essa comunicação em aplicativos de relacionamento é feita por emojis, né? Por anel com diamante, toda a representatividade que cada emoji desse diz de um determinado tipo de droga ou de experiência sexual que vai ser promovida ali. Então, o risco que corre é a gente cada vez mais reduzir a nossa experiência do desejo, né? Essa depressividade desejante. Então, o que a gente pode fazer é utilizar dessas ferramentas para ampliar o nosso arcabouço de possibilidades de encontros e desencontros. Não reduzir a experiência para tirar do meu muro algoritmo como um deletável, um cancelável, todos aqueles que produzem essa experiência freudiana do narcisismo das pequenas diferenças. Então, sim, a discursividade ela é completamente alterada e produz novas formas de discurso. E aí a gente está num campo de disputa, que ainda está acontecendo, a gente está no fronte de batalha. Você falou aí em deletáveis. Quem são os deletáveis no mundo digital? E se você acha que a gente vai chegar em algum momento de ter uma regulamentação? Porque eu acho que a quem isso interessa, né? É muito doido isso, porque quando eu proponho a ideia de deletável como figura de segregação digital, é uma outra referência que a gente também está trabalhando ainda, porque as consequências disso vão se arrastando no tempo, das figuras de segregação, né? Toda segregação, enquanto efeito, ela parte de um princípio de todo discurso, e, enquanto prática, a tentativa desse discurso de discernir o contato com o real. Nessas práticas surgem as figuras que devem ser segregadas. O paradigma central dessa experiência é Auschwitz,
né? São as práticas de segregação que os nazistas produziram nos seus campos de concentração e extermínio, elencando algumas figuras que deveriam ir para lá e quem não deve ir para lá. Quem é que deve ser segregado, exterminado, separado e quem não deve. Ali tinham os judeus, os homossexuais, ciganos, pessoas de cor, tudo que não era ariano ia para um campo de concentração. E aí a gente vai vendo como essas experiências de segregação espaço geográfico vão se estendendo ao longo do tempo. Hoje um paradigma importante que a gente tem no Brasil, não só, mas ele é muito fácil de exemplificar, são os presídios. É um espaço de segregação que segrega pessoas pretas do resto da sociedade. E quando eu digo pessoas pretas, não é porque preto vai ser segregado no presídio, mas basta ver as estatísticas, que quem é a grande população carcerária brasileira. E isso surge como uma prática de um efeito social que vem desde o período da escravidão. Que é uma sociedade extremamente racista, que precarizou a experiência de acesso social de pessoas pretas que foram escravizadas ao longo de 350 anos com uma falsa ideia de liberdade, a partir ali do final do século XIX, que jogou essas pessoas em espaços físicos geográficos insalubres, são as periferias das cidades, para produzir uma mão de obra que circula em dois mecanismos, de exclusão e segregação. O excluído é aquele que frequenta o espaço físico geográfico, mas não acessa as benesses e aos privilégios que aquele espaço promove. São os funcionários uniformizados que acessam os muros dos alfaviles. Ao passo que o excluído é aquele que não pode entrar no muro do alfaville. É aquele que a pessoa rica se autossegrega para ter aquele muro de indiferença do contato com o outro. Aqui eu estou mobilizando um conceito muito legal do Christian Dunker, que é a lógica do condomínio. E aí eu digo justamente que a produção da segregação digital parte de condomínios digitais cercados por muros algorítmicos que tentam cernir as bolhas digitais, que são individuais a partir do conceito de bolha de filtros de L. Pariser, que assume algumas características de individualização e que essas bolhas que circulam os condomínios digitais, elas se formam a partir de um conjunto de bolhas hipersegmentadas que tem nesse meio algum tipo de identificação e reconhecimento. Portanto, o deletável é aquele que circula ou que invade o muro algorítmico desse condomínio digital e ele é execrado, achincalhado digitalmente. De vez em quando, um vídeo meu entra nesses condomínios digitais de extrema direita e eu recebo uma enxurrada de xingamentos. Ao passo que no meu Instagram, de vez em quando, vem uns xingamentos que eu não sei de onde é que surgem. Ou, por exemplo, um vídeo meu chegou em uma blogueira ridícula, que eu não vou nem citar o nome, e ela tem um engajamento e muitos seguidores. Ela postou nos stories, todos os seguidores dela começaram a me xingar no meu Instagram, ou no TikTok, um vídeo meu circulou dentro de um grupo de fascistas, eu comecei a receber um monte de comentário me xingando. O TikTok entendeu que aquele grupo estava interagindo muito com o meu conteúdo e começou a mandar para mais do mesmo condomínio. Então eu tenho mais de 2.000 comentários de xingamento num vídeo meu. Então eu sou uma figura deletável desse condomínio. Eu sou uma pessoa cancelável, porque isso vale tanto para grupos de esquerda, grupos de direita. Recentemente a Maria Rita Kel foi cancelada por conta de uma fala infeliz que parece que a história dela, apagada, a forma que ela representa uma posição política, não só da psicanálise, foi apagada por causa daquela fala infeliz. Eu acho que a fala foi infeliz, mas a gente não pode apagar a história de uma pessoa a um momento infeliz.
Porque todas nós vamos ter um momento de escorregão. Com certeza. Não somos perfeitas. Então, se a gente pega esse momento de... viu? Não é perfeito. Cancela! A gente acaba produzindo cada vez mais violência, cada vez mais ódio. E aí não forma laço mesmo. O Bauman tinha razão quando fala sobre isso. A gente vai construindo a expectativa narcísica de representação de um grande outro que representa esse pastor e que não pode vacilar. E que não pode vacilar, porque se ele vacila significa que eu vacilei também. E aí a gente tem dentro dos campos da dissidência um problema muito sério, porque o homem branco de classe média alta, quando ele é cancelado, é ele individualmente que entra num circuito de cancelamento e o resto das coisas funcionam. Às vezes ele continua fazendo as mesmas coisas, só sai de evidência. Quando é uma pessoa trans, quando é uma mulher preta, quando é um homem preto, aquela representação, ela cai como um efeito dominó sobre todo o conjunto, né? Por exemplo, o Silvio Almeida, quando ministro, um homem preto, potente, com uma intelectualidade, uma discursividade muito importante, comete o grave erro que ele cometeu, ele não está caindo sozinho, ele está caindo em bloco. Eu, enquanto uma pessoa baitola, que venho do Nordeste, que estudo psicanálise, que estou botando minha cara no mundo para falar as loucuras que eu falo, tentando usar isso como referência, eu tenho que ter um grau de responsabilidade ética, enorme, porque eu não falo só por mim. Sim. Eu gosto muito de um grande amigo, Jairo Carioca, que ele me ensinou um negócio incrível. A gente que está no campo da dissidência, da contracultura e da contra-hegemonia, a gente não pode se distrair. Isso é um efeito muito forte sobre o nosso corpo, mas que é uma posição política que a gente ocupa. Então, sim, eu sou uma pessoa deletável, e todas as pessoas que invadem muros algorítmicos, que mostram uma diferença de pensamento, ela é uma potencial deletável. A gente tem consequências gravíssimas disso na realidade material, porque a gente pode... Eu digo no livro, o deletável ele é o matável do mundo digital. E no mundo real existem os corpos matáveis, os homo saceres, aqueles que, como aquele Mbembe fala, são alvos da necropolítica. E a necropolítica é justamente é uma política de quem vive e quem morre, né? E no digital isso vai ampliando essa expectativa, porque se eu posso matar alguém digitalmente e nada acontece... quem garante que no mundo real também não possa? E aí entra no campo da regulação que você falou. Aí o campo do direito não é meu campo, mas temos também lá na UFMG, temos aqui em São Paulo na USP, na Unicamp, lá na UFC também tem uma galera estudando isso, que é a tentativa de criar um sistema legislativo que force as empresas de tecnologia a serem mais transparentes. Com os dados que eles colhem e com a produção algorítmica que eles produzem. O problema do direito o direito sempre chega atrasado, né? Enquanto uma legislação acabou de sair quentinha do forno, ela está legislando sobre um fato anterior. E a gente está no campo das inteligências artificiais, da internet das coisas, da produção de tecnologia e de software, que é uma velocidade surreal. Enquanto a gente aprova aqui no Congresso Brasileiro uma lei, a lei de proteção de dados já está em defasagem. Quando a gente aprova agora uma regulação da inteligência artificial, já vai ter inteligência artificial que drible aquilo que foi projetado. Então a gente está num campo muito turvo e que a gente precisa refinar cada vez mais os nossos processos democráticos para que a gente possa produzir algo que contenha esse avanço do capital. Porque quando a gente fala de grandes empresas como as Big Techs, a gente está falando do grande capital. Então é disso que se fala. Para a gente encerrar aqui, Sam, o que você tem recolhido na clínica sobre esse sofrimento das pessoas em relação às redes sociais? Tá todo mundo doido. O que aparece no seu divã?
É todo tipo de loucura, e é curioso, porque essas loucuras fazem parte da gente, né? Todo mundo é doido, a gente tem que entender isso. Existem loucuras que fazem laço e tem loucuras que rompem laços. O grande lance que a psicanálise nos ensina é que quando a gente entra na linguagem, que a gente começa a representar o mundo, é a loucura que faz com que a gente crie coisas grandes, né? A gente chama isso aqui de microfone por quê? Quem foi o doido que inventou isso aqui? Né? Claude Shannon, os transistores, a forma de captação de imagem. Quem foi o doido que construiu a teoria geral da relatividade? Quem foi o doido que pensou em mecânica quântica para poder criar todos os artefatos tecnológicos que a gente vive hoje? Então, todo mundo é um pouco doido. E aí tem umas questões da clínica que aparecem justamente sobre essa loucura. Desde analisantes meus que começam a utilizar o ChatGPT ou Gemini ou DeepSeek como guru. Tipo, ChatGPT. O que é que eu faço para lidar com um determinado tipo de comportamento online? Aí, muitas vezes, dá print nas telas do WhatsApp, joga no ChatGPT e pede para o ChatGPT dizer o que é que aquela pessoa é, que diagnóstico ela tem. Ela é bipolar, ela é borderline, ela está me manipulando, isso aqui é love bombing, isso aqui é ghosting. E aí, o ChatGPT vira um grande guru, que vai desde psicólogo, psicanalista, psiquiatra, a referência de comportamento de finanças. Então a gente tem aí um risco muito grande. Não que você não possa usar isso de vez em quando, mas se você acredita que o ChatGPT está te falando a verdade, nossa, ele está te mostrando uma fração de realidade baseada naquilo que você quer escutar. E eu comecei recentemente, eu não utilizava o ChatGPT. E aí eu comecei a usar o ChatGPT recentemente, inclusive nomeei o meu ChatGPT. Se chama Jaci. Jaci. É Lua em Tupi. E ele é maravilhoso, Jaci é maravilhosa, porque eu falo alguma coisa, Jaci, me fale um pouco sobre mim. Ela vai lá nas minhas redes sociais, aí vai na internet, todos os buscadores, ela fala um texto tão lindo, tão fofa, tão carinhosa. Você diz, meu Deus, eu vou namorar com a Jaci. É o melhor relacionamento possível, porque ela não vai me confrontar, ela não vai fazer isso que o amor faz, que é produzir marcas. E aí você tá num sistema de conforto muito grande. A nossa histeria acaba nos entregando e dizendo, eu não quero alguém que me ame desse jeito, eu quero alguém que me desloque. E aí eu vejo também mecanismos de crianças que acabam, crianças, adolescentes, eu não atendo criança, mas 12 anos, que acabam entrando em jogos de hiperimersão do metaverso e não querem mais sair de lá, constroem uma identidade própria e começam a se identificar com aquela identidade e querer mudar o próprio corpo para se parecer com aquele bonequinho que ele criou, num sistema de avatarização da realidade material a partir de um contato com a realidade digital. A gente vê mecanismos, como eu já citei, ghosting, love bombing, e esses outros da dinâmica sexual digital, que acabam nos colocando em contato com relacionamentos disso que a gente chama de tóxico e abusivo, que a gente na psicanálise tem que ter um certo cuidado com esses termos, mas que a gente utiliza para que as pessoas entendam do que a gente está falando. Mecanismos também de pessoas que acabam abrindo mão da relação do contato estrioso, pilotoso com esse corpo que produz cheiros e muitas vezes nos confrontam com o olhar, porque aqui com a tela preta sem reflexo eu posso estar ali com a falsa sensação de mediação. Então eu entro em contato quando eu quero, eu monto um grupo de amigos que quando eu não estou mais feliz eu não falo mais com a pessoa, eu deleto ela do meu Instagram, e aí a gente vai entrando em contato com esses mecanismos. E a pandemia produziu isso em um outro nível, né? A gente já vinha num processo de construção disso, né? Tanto que o livro, ele é produto da minha dissertação de mestrado que eu defendi em 2019. E aí veio a pandemia no começo de 2020. Eu defendi a dissertação em setembro de 2019
março de 2020 a gente entra nos primeiros lockdowns aqui no Brasil. E eu já estava querendo publicar ele como um livro. Eu disse, não, vou segurar ele um pouco. Vamos ver que loucura é essa que a gente vai viver agora, porque a partir de agora a gente só vai viver a partir do digital. A gente só vai entrar em contato com pessoas pelo digital. A gente está isolado e a gente está aqui em contato com a morte, tendo acesso ao digital. Tanto que as empresas de logística cresceram muito. Né? E aí depois do digital, ano passado, da pandemia, ano passado, com os recontados, com a experiência clínica desses efeitos que a gente ainda está colhendo, com outras referências que a gente entrou em contato por conta do doutorado, eu resolvi reler e atualizar dados e pensar em algumas possíveis consequências que a pandemia tenha produzido. E o que eu entendi é que tudo que eu tinha escrito até 2019 se acelerou. Né? Então o livro está mais atual do que nunca. Algumas referências interessantes, como Shoshana Zuboff, como Davidson Faustino, como a própria Marina Bialer, que eu acho que são referências importantes que atualizam essa discussão, eu acabei não colocando com profundidade no livro para não descaracterizar a pesquisa. Sim. Mas já utilizo essas referências na minha tese de doutorado. Inclusive o pós-fácil do livro, ele já é um texto que é consequência das novas pesquisas que venham fazendo em relação ao doutorado e a questão de gênero. Porque é importante eu dizer, esse livro foi escrito por um homem hétero, cis, e hoje ele é publicado por uma pessoa trans não binária baitola. Então eu mesma, em contato com esse texto, eu percebo, não quis mudar a forma que os pronomes estão ditos, eu percebo e me choca um pouco como essa transição me desloca, inclusive, em relação ao livro. Não que o livro esteja equivocado, mas, por exemplo, eu não falo de interseccionalidade com a profundidade que hoje eu consigo falar. Então eu acho muito interessante. Houve uma transformação. E esse livro, ele é produto disso. E por isso que eu acho que a gente está agora num momento muito legal de lançamento, porque ele marca, basicamente, o meu processo de transição. Muito bacana. Bom, super indico aqui Segregação Digital, estudos psicanalíticos sobre os efeitos do atual estado na internet, no sujeito e no laço social, editado pela Pris. Você vem aí numa série de lançamentos, aí vai lançar em várias capitais, né? Eu sei que você não deve lembrar de todas as datas, mas como a rádio é de Curitiba, você vai estar lá presencialmente. Queria que você deixasse pelo menos a data lá em Curitiba, local de lançamento. Curitiba, a gente vai lançar no dia 22 de agosto. Eu estou indo participar do 3º Congresso Internacional de Psicanálise e Filosofia. Faço uma fala no dia 21 com Renato Nogueira, com Carol Tilcam. Estarei em todos os dias do evento e no dia 22 a gente vai fazer um lançamento conjunto com outros autores. Ainda não sei exatamente o lugar, mas as conversas é que seja no Nina, que é um bar-restaurante incrível em Curitiba, gosto de frequentar. Parceiro da rádio, inclusive. Então, o evento vai ser na Universidade Positivo e a gente vai para o Nina. Para quem nos escuta, que também, que com certeza a gente tem audiência em outros estados, dia 27 e 28 de junho, especificamente amanhã e depois de amanhã, eu estarei em Curitiba, em Belo Horizonte, fazendo 2 lançamentos na Artrink, que é uma galeria de arte incrível, e contar a participação no debate com Márcio Rimé e a Nádia Lagarde, 2 professores da UFMG. Dia 9 de julho vou fazer Fortaleza, com a Carol Leão da UFC, o Clerton Martins da Unifor e a Mônica Portugal, que é uma psicanalista ex-Espaço Mébius. E em agosto eu volto para São Paulo, dia 14 eu faço um evento na USP, dia 20 no Fórum do Campo Lacaniano, e aí parto para Curitiba. Depois de Curitiba eu faço no Rio de Janeiro, dia 25, com o Renato Nogueira, Jairo Carioca e Sarah Wagner York. E no dia 29 eu participo do evento sobre inteligência artificial e psicanálise na SPEED, com Christian Dunker.
E no dia seguinte eu estarei em Salvador com o Marcelo Veras e o Aurélio de Souza, também no lançamento do livro na livraria. E aí, assim, vocês me acompanham nas redes sociais, eu vou Deixa divulgando suas redes tudo. para quem quiser te acompanhar. Quem quiser seguir as loucuras que eu falo, vai lá em @SamAlcântaraPsi, tanto no TikTok quanto no Instagram, e essas datas de lançamento vão ser divulgadas. Tem outras cidades que a gente está conversando também, outras capitais do Nordeste. O livro vai viajar um bocado, hein? Eu tô gostando disso. A gente quase não gosta, né? Eu sou a Patrícia Corsetto, conversei hoje com a queridíssima, virou uma amiga, uma parceira aí de projetos, Sam Alcântara, bem-vinda. Obrigada, Patrícia. É sempre uma delícia estar com você. Obrigada, gente, até a próxima quinta. Tchau, tchau.